Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com o Padre Romildo Lopes. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: "Pede-me o que quiseres e eu te darei." E lhe jurou, dizendo: "Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino." Ela saiu e perguntou à mãe: "O que vou pedir?" A mãe respondeu: "A cabeça de João Batista." E voltando depressa para junto do rei, pediu: "Quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista." O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um Evangelho de Cada Dia. O Evangelho que hoje a Igreja nos oferece é um dos mais perturbadores e, ao mesmo tempo, mais reveladores da missão cristã no mundo. Ele nos coloca diante de uma pergunta decisiva: o que acontece quando a verdade de Deus encontra um coração dividido? A resposta não vem em teoria, mas em sangue, em silêncio, em martírio. Herodes ouve falar de Jesus. A fama do Senhor se espalha e com ela desperta-se uma consciência que Herodes tentou enterrar, mas que nunca morreu. A consciência da injustiça cometida contra João Batista. Ele não vê em Jesus o Messias, mas o fantasma da verdade que ele tentou silenciar. Eis a primeira lição do texto. A verdade pode ser perseguida, mas nunca anulada. João Batista não foi preso por um crime político, mas por uma fidelidade moral radical. Ele ousou dizer a Herodes: "Não te é permitido." Não era uma opinião, não era uma ideologia, era a lei de Deus. João representa o profeta bíblico que sabe que a verdade não pertence ao profeta, mas a Deus. E por isso não pode ser adaptada ao gosto do poderoso. João não buscou o martírio, mas também não fugiu dele. Ele nos ensina que a fidelidade a Deus não é fanatismo, mas coerência. Hoje, em um mundo que relativiza tudo, João nos pergunta: até onde vai a nossa fidelidade quando a verdade se torna incômoda? Herodes é uma figura trágica. Ele não é um ateu. Ele não odeia João, pelo contrário. O texto diz que o considerava justo e santo. Gostava de ouvi-lo. Sentia-se até protegido por ele. Mas Herodes sofre um mal profundamente atual: a incapacidade de dedicar-se pela verdade até o fim. Ele teme João, teme Herodíades, teme os convidados, teme perder prestígio. No fundo, teme converter-se. E assim, para salvar a aparência, sacrifica a justiça. Eis o drama de tantos cristãos de hoje. Sabem o que é certo, mas escolhem o que é conveniente. O martírio de João não nasce apenas da maldade de Herodíades, mas da covardia moral de Herodes. O Evangelho nos alerta:
não basta admirar a verdade, é preciso obedecê-la. O cenário do martírio é um banquete. A música, dança, juramentos vazios, promessas grandiosas. Tudo parece festa, mas o resultado é morte. Marcos constrói um contraste forte. Enquanto Herodes oferece um banquete que termina degolando, Jesus oferecerá um pão que gera vida eterna. A cabeça de João num prato é o símbolo extremo de um mundo que transforma a verdade em espetáculo, o justo em obstáculo, o profeta em ameaça. Quando o pecado se torna estrutural, a verdade precisa ser eliminada. É neste ponto que o Evangelho se une de modo luminoso e também doloroso à memória de São Paulo Miki e seus companheiros mártires, crucificados no Japão em 1597. Ali havia poder político, medo da verdade cristã, desejo de silenciar uma fé que crescia. Paulo Miki, jesuíta japonês, pregou Cristo enquanto estava pregado à cruz. Suas últimas palavras não foram de ódio, mas de perdão e anúncio do Evangelho. Assim como João Batista, ele não morreu por rebeldia, mas por fidelidade. Não por violência, mas por amor à verdade. A mesma lógica se repete. Quando o Evangelho toca estruturas injustas, a cruz reaparece. Mas também reaparece a fecundidade do martírio. O sangue dos mártires não é derrota, é semente. Este Evangelho não foi escrito apenas para ser admirado, mas para nos colocar diante de uma escolha. Em quem nos reconhecemos mais? Em João, que diz a verdade com amor e paga o preço? Em Paulo Miki, que proclama Cristo até o último suspiro? Ou em Herodes, que escuta, se comove, mas não muda? A igreja não cresce por estratégias de poder, mas por testemunhas coerentes. Em tempos de perseguições explícitas ou veladas, de ridicularização da fé ou de pressões para silenciar valores cristãos, os mártires nos lembram que a verdade do Evangelho vale mais que a própria vida. João Batista e São Paulo Miki não morreram em vão. Eles nos apontam para Cristo, o Cordeiro que também foi silenciado, condenado por conveniência política, morto por medo da verdade e que ressuscitou. Que esta palavra nos cure da tibieza, nos liberte do medo e nos dê a graça de não apenas ouvir a verdade, mas viver por ela. Rezemos assim. Senhor Deus, que destes a João Batista a coragem de anunciar a verdade e a São Paulo Miki e seus companheiros a graça de confessar a fé até o martírio, livrai-nos da covardia que silencia o Evangelho e concedei-nos um coração inteiro, capaz de amar a verdade mais do que a própria segurança. Que, sustentados pelo vosso Espírito, sejamos testemunhas fiéis de Cristo, hoje e sempre. Assim seja. Amém. Deus abençoe você em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.